The Lisbon Wireman apresenta uma masterclass com António Soares dos Reis. O Desterrado é um dos exemplos mais importantes do romantismo português do século XIX. Incorporando as regras tradicionais da Academia de Belas Artes, com ideias abstratas, como sentimentos, típicas do romantismo. Mas a verdadeira atração do Desterrado está na história do seu autor. Escultor e professor na Academia de Belas Artes do Porto, traído pela sua mente, suicidou-se aos 42 anos de idade. Comecei por fazer um esboço do Desterrado para estudar a sua anatomia e pose. Para isso, usei arame galvanizado para as linhas estruturais e arame plastificado verde escuro para os detalhes. Para me guiar, usei imagens de vários ângulos do Desterrado e um espelho. Embora pudesse ter usado a escultura original exposta no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto, ou o estudo em gesso do Museu do Chiado, em Lisboa, mas não tinha intenção de copiá-lo, mas capturar a sua essência. Num primeiro olhar, o Desterrado parece mais uma representação clássica do corpo no masculino, não particularmente excitante. Na verdade, existe um sentimento de apatia e quietude que envolvem a escultura. O rosto e o cabelo revelam características andrógenas de um jovem púber. Anatomicamente idealizadas, as suas proporções são as de um homem atlético mais velho. Este jovem encosta-se a uma rocha perto do mar agitado, que atira pedaços de espuma contra a base. Distraído do perigo, ele não contrai nenhum músculo, tem os dedos das mãos entrelaçados e os pés cruzados. A pose é fechada. Em 1870, tinha aumentado o medo de um conflito armado na Europa. António Soares dos Reis, que se encontrava em Paris numa bolsa, é forçado pelo pai a regressar a casa em Portugal. A psiquiatria começava então a ganhar visibilidade como ciência. A melancolia mudava de ser vista como uma condição comportamental para uma doença mental. Ainda não é usado o termo depressão. O movimento artístico romantismo vai encontrar inspiração na melancolia e dar-lhe expressão. Os episódios melancólicos de Soares dos Reis eram vistos como a manifestação da sua mente artística sensível. A ciência tinha menos a oferecer-lhe que a arte. António Soares dos Reis deixa Portugal no ano seguinte, ao inscrever-se numa bolsa de estudo, desta vez em Roma. Sozinho outra vez, num sítio diferente, a sua condição agrava-se. Começa então a trabalhar o Desterrado. Diz-se ser o seu trabalho mais biográfico. O Desterrado quer dizer alguém que é forçado a deixar a sua terra, tradicionalmente por uma figura paterna. Portugal era um país pobre e muita gente emigrava em busca de uma vida melhor. A imigração pode ser uma experiência muito traumática, especialmente para alguém com uma depressão crónica durante tempos de guerra.
Soares dos Reis regressa com a escultura e acaba em Portugal. Em 1881, o Desterrado ganha uma medalha de ouro na Feira de Arte Internacional de Madrid. Num tempo em que os países lutavam pelas suas fronteiras, era imperativo estimular valores patrióticos na sociedade. De uma família unida por algo mais forte que cada indivíduo, conceitos como nação começam a florir. As artes são usadas politicamente para difundir esta ideologia, criando símbolos, tradições, heróis e valores. Soares dos Reis também é o autor da estátua de Dom Afonso Henriques em Guimarães. O conceito do desterrado estava enraizado no sentimento de medo de ser abandonado, rejeitado e incapaz de regressar a casa. Soares dos Reis encontrou reconhecimento entre os seus pares, mas não encontrou aceitação em si mesmo. A sua mente estava frágil e frequentemente tinha longos períodos sem qualquer vitalidade em que ele sofria de dores, incapacitando-o de deixar a sua cama. Foi acusado publicamente no jornal de copiar o Desterrado. Emocionalmente vulnerável, ele defende-se da calúnia, mas os episódios maníaco-depressivos pioravam. Na madrugada do dia 16 de fevereiro de 1889, António Soares dos Reis dispara 2 tiros da sua espingarda, pondo fim à sua vida. Segundo Soares dos Reis, ele encontrou inspiração para o Desterrado no poema de Alexandre Herculano, Saudades do Desterro. Não sentido uma lágrima fugiu-me e devorou-a o mar. A vaga incerta que rola livre, peregrina eterna, mais que os homens piedosa irá depô-la minha terra natal, nas praias tuas. Essa lágrima aceita é quanto pode do desterro enviar-te um pobre filho. Quem é o desterrado? O exilado? Talvez o refugiado. Controlado por fronteiras e alienado, empurrado para a indiferença, isolado e deprimido. Quando a depressão já não está relacionada com o romantismo. A exaltação dos sentimentos e emoções é chamado entretenimento. Enquanto a natureza já não é um aliado, mas algo para ser explorado, torturado e destruído. Eu escolho a vida. O Terrestre, por The Lisbon Wireman. Os olhos são o espelho da alma e o ponto de partida para esta jornada, para descobrir quem é o terrestre. A forma herdou-a do desterrado de Soares dos Reis, mas a sua alma deve refletir o sentimento de pertença. O terrestre faz parte de algo maior e mais complexo, que inclui todos os seres vivos do planeta. Eu procurava a alma do terrestre. As linhas de arame começaram a florescer.
Então tive de me despedir, porque no final todos os terrestres se fundem com a Terra. Encontrei inspiração na natureza. Foi quando eu comecei a ver o terrestre como um solo fértil, capaz de conter e suportar vida. Da forma, a vida começou a jorrar, ocupando e redefinindo o dentro e o fora, onde tudo começa e onde acaba.